Bem-vindos e bem-vindas ao curso de Introdução à Engenharia Elétrica. Olá pessoal, já inicialmente parabenizá-los pela escolha do curso de Engenharia Elétrica. A gente começa essa aula, já trazendo um pouco desse escopo geral, a percepção de que a engenharia requer uma integração de saberes e conhecimentos de diversas áreas. Conhecimentos da área de matemática, de física, de ciência dos materiais, até de língua portuguesa, quando a gente fala na interpretação e na necessidade de comunicação científica. Saberes na área da economia, vinculado a despesas, retorno de investimentos, construção, manutenção, e observando benefícios à humanidade de maneira geral, né? Para a nossa demanda, principalmente em relação ao suprimento energético, à qualidade e conforto permitida pelos equipamentos eletroeletrônicos, pelas telecomunicações, pela automação industrial, pelos sistemas elétricos de maneira geral. Para perceber um pouco esse conceito de engenharia, né, a gente traz aí esse exemplo clássico das linhas de transmissão, em que, em relação à construção, análise de operação da linha, você tem uma demanda por vários conhecimentos: estática, mecânica, ciência do solo, análise física, de equações diferenciais relacionadas à previsão, estimativas de tensão e corrente na linha, em relação ao fluxo de potência elétrica, que também vai demandar análise de sistemas lineares e não lineares, o emprego do cálculo diferencial, do cálculo integral, do cálculo numérico, análise de segurança, demandas de estudos em administração. Outra característica que está vinculada à própria história da engenharia é a demanda por experiências e prática profissional. Nesse caso a gente pode exemplificar o lançamento de cabos, a montagem de torres, a previsão de operação, a análise de demanda, de fluxo de potência ativa, reativa, manipulação e gerenciamento de equipes, de materiais, necessidades vinculadas à capacitação de equipes, o uso de ferramentas físicas, né, e também de simuladores digitais que permitem fazer algumas previsões de operação, de tempo de processamento de algumas partes dessa construção. A análise econômica, que também é algo que está dentro da engenharia, no cerne, no núcleo da execução de atividades. Nesse caso específico, né, qual o tipo de estrutura mais adequada para cada situação, qual o tipo de cabo, cabo com tipo de alumínio, com núcleo de aço ou algum outro tipo. Quais as despesas que vão haver com o pessoal em infraestrutura? Haverá necessidade de capacitação da equipe em algum tipo
de norma que esse tipo de construção vai demandar e que ainda não há know-how interno. Diagnósticos, né? Haverão despesas com diagnósticos intermediários, prévios ou posterior à obra. Ferramentas, equipamentos de proteção individual, estruturas e equipamentos que vão ser alugados, quais os valores, qual o investimento nessa construção, qual o tempo de execução dessa obra e como esse tempo está relacionado a esses dispêndios financeiros, o custo geral do projeto, custos com manutenção eventual, né? E aí a gente tem vários conceitos vinculados à análise econômica e também a análise eletroeletrônica e mecânica da linha, certo? E aí, pensando também nessa construção, a gente tem em vida os benefícios à humanidade, né? Esses benefícios vão estar relacionados ao suprimento de energia elétrica, às vezes a confiabilidade, o aumento da confiabilidade da rede para recomposição, para aumento da estimativa e atendimento ao crescimento de carga de algumas cidades. E aí a gente está inserindo alguns conceitos que notadamente vão fazer mais sentido ao longo do curso, mas que vocês já podem ir antecipando, né, procurando informações para despertar essa curiosidade e se aprofundar, quem sabe, em um ou outro contexto já desde cedo, entendendo esse know-how geral, esse campo complexo, diversificado e ao mesmo tempo muito interessante que a engenharia nos traz. Agora a gente vai procurar ter uma percepção um pouco histórica dessa evolução, a necessidade de integração e processamento de algumas informações, automatização, gerenciamento. Vamos entender aí um pouquinho mais alguns conceitos novos associados à engenharia, em particular na engenharia elétrica. Bem, pessoal, a primeira observação está relacionada a essa percepção, né, de tecnologia, de atraso, de evolução, que a gente gostaria de reportar para vocês, né, que é sempre importante a gente ter essa percepção histórica. Ao mesmo tempo, né, com o advento aí da evolução no processamento de dados, a gente tem que observar essa necessidade de integração, de processamento de informações, de automatização de processos e também de produtos, análise de ações preditivas relacionadas à operação e diagnóstico de sistemas, de um modo geral, né, que a gente está vinculando a um conceito básico de Smart Grid. Na próxima aula eu vou tentar disponibilizar para vocês alguns outros materiais. A ideia de energias renováveis, você poder prever problemas, diagnosticar e tomar decisão a partir desses problemas. Bem, pessoal, e aí nesse contexto geral a gente começa a trazer a nossa ementa, né? A nossa estrutura de disciplina, uma disciplina de 2 créditos. A ementa geral envolve
a instituição e o curso de engenharia elétrica, que a gente começa a tratar de maneira mais detalhada a partir da próxima aula, a história da engenharia, e trazer alguns elementos e ampliar um pouco a ideia de tecnologia e sociedade, que a gente vem já trabalhando alguns elementos nesses slides iniciais, os principais campos de atuação abrangidos pela engenharia elétrica, enfatizando aí a parte de telecomunicações, a parte de eletrônica e as duas ênfases do nosso curso aqui no IFPE Campus Garanhuns, que é eletrotécnica e controle de automação. Falar um pouco até bem da engenharia elétrica com a ênfase mais voltada à computação. Trabalhar os conselhos e as atribuições da carreira. Ao fim dessa aula a gente já pretende trazer algumas informações para vocês. O papel do engenheiro na sociedade e a percepção da importância da engenharia quanto à acessibilidade, técnicas de trabalho, administração do tempo. E aí, dentro desse contexto, também trazer algumas orientações e palestras com professores de algumas áreas. As principais referências bibliográficas, eu colocaria essas duas primeiras: Introdução à Engenharia, do Walter Basso e do Luiz Pereira, cuja edição de 2013 eu creio que seja a mais recente. O livro Introdução à Engenharia, né, do Luiz e do Rod Zeppel, da LTC. A gente vai ter várias referências complementares. Duas que eu gostaria de uma delas é a Engenharia e as novas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais. Vocês vão poder encontrar um pouco sobre essas novas demandas para a formação de engenheiros. E o livro de Introdução à Engenharia Elétrica do professor Molokutla Sarma, que traz de modo geral o campo da engenharia elétrica com as áreas básicas de conhecimentos, tá certo? Desde circuitos, processamento de sinais, né? Enfim, a eletrônica. Vocês têm uma visão global através desse livro. No livro que foi organizado pelo Vanderlei Fava, Engenharia e as Novas DCNs, vocês também vão ter acesso um pouco a essas necessidades de demanda de novas habilidades para a formação do engenheiro nessa nova formatação, vamos dizer assim, da engenharia 4.0. Uma primeira demanda de debate é essa relação entre ciência e engenharia. Então, em relação à ciência, a gente pode fazer esse acometimento conceitual que está muito vinculado à necessidade de prospecção, de compreensão, de investigação das coisas, de descoberta da natureza e de suas leis, né? Como é que ela se comporta. E também tem um elemento conceitual, assim, epistemológico, da formação do conhecimento, está relacionado a alguns questionamentos, né? O porquê de construir alguns experimentos, algumas ferramentas, alguns dispositivos, como eu posso aprender, como eu posso explicar por que construir, como saber se aplica a certa situação, como eu construo, como eu edifico a cultura científica. Então a questão da ciência está muito relacionada às leis da natureza, a formação dessas leis, a necessidade de explicação. A engenharia já está um pouco mais direcionada à manipulação dessas forças da natureza para promover benefícios para a humanidade. Então, não só questionando como aprender ou como explicar um fenômeno, eu aí vou estar reportando como eu posso aprender a construir algo, um produto, um serviço útil para os seres humanos. Como é que eu posso tornar esse serviço mais eficiente? Como é que eu posso organizar esse serviço ou esse produto para promover o melhor conforto possível? Nessa colocação inicial, a gente faz agora uma transição para que vocês possam refletir também, né? Como vocês optaram? Como é que você optou pela engenharia elétrica? Algumas das respostas que surgem. Eu sempre gostei dessas disciplinas da área de exatas, né? Colocam muito esse suporte de exatas.
Vamos tirar um pouquinho de exato, porque na verdade a gente não tem nada de exato. A gente trabalha muito com erro e com controle de erro. Então, trabalha dentro de faixas de segurança. Verticalização. Eu fiz um curso técnico em eletroeletrônica, em eletrotécnica, fiz um curso técnico de energias renováveis, de automação, e aí fiquei encantado pela área e, de modo geral, decidi optar pelo curso. Aí eu soube da divulgação do curso, fiquei um pouco curioso sobre o que é robótica, o que é automação, e eu decidi fazer engenharia. Outra resposta que sempre ocorre é o fascínio, né? Pela eletricidade, pelo advento das energias renováveis, energia eólica, energia fotovoltaica que estão em desenvolvimento pleno no Brasil, a hidroeletricidade, que faz parte da nossa matriz de energia elétrica de uma maneira extremamente intensa, né? Mais de 60% do suprimento energético no Brasil, ele provém de pequenas centrais hidrelétricas e grandes usinas de geração hidrelétrica. Eu gosto de desafios, ou então, o campus é próximo da minha casa e por causa disso eu fiz essa decisão. Então, ocorre isso também, né? É importante você refletir sobre essas decisões e estar sempre pensando nessa reformatação das suas escolhas à medida que você vai avançando no curso. Eu não fui aprovado no curso que eu desejava, então só sobrou fazer aqui engenharia. Isso também acontece. E aí, às vezes, você não se agrada muito do curso, porque está longe em relação à sua primeira opção. E também acontece que você começa a se apaixonar aos poucos. Você acha que não deveria estar fazendo, mas começa a assistir as primeiras aulas, como aqui, introdução, cálculo, álgebra vetorial e analítica, química, e aí nesse primeiro contexto inicial você começa a despertar, né, um autoconhecimento que vai gerar essa afetividade pela engenharia. Isso também acontece. Balizando as minhas escolhas em particular, né, eu tive uma formação técnica bem curta, durante 1 ano e meio aproximadamente, no início do ensino médio, curso na área de projetos de instalações elétricas, e aí comecei a me direcionar em relação a esse gosto, né, pela ciência elétrica, vamos dizer assim, e também pela parte instrumental, ferramental, essa parte prática vinculada às instalações elétricas de um modo geral. E aí, quando foi prestar vestibular, né, algo que hoje já está um pouco mais distante com o Enem, mas eu procurei, né, nos cursos aqueles que tinham um maior número de disciplinas de matemática e de física. E aí encontrei o curso de engenharia elétrica, que foi o que balizou as minhas decisões iniciais. E aí é bom você refletir, né? Que elementos orientaram sua decisão? Além desses elementos iniciais que a gente colocou. Você tem uma incessante dedicação para estar pensando e resolvendo alguns desafios desde os simples na área de matemática, de química, de física, lá no ensino médio, ou a desafios cotidianos relacionados à prática profissional, à resolutividade de problemas em casa, vinculados às vezes à hidráulica, à energia, à manipulação de algum tipo de ferramenta. Eu pensei nos aspectos financeiros da carreira. A gente vai falar um pouco disso, mas ao mesmo tempo, pensando nesse horizonte, vocês possam refletir sobre suas responsabilidades decorrentes, às vezes, dessa boa remuneração financeira. Eu tenho um encanto pelas ciências. Tive isso durante a minha escolarização, sempre tive boas notas. Então, isso, de fato, é um elemento que está muito presente nos alunos que escolhem a engenharia. Eu tenho uma percepção de que o papel da engenharia é muito importante para a sociedade. De fato, ele é. E se você já tem essa percepção, eu acho que isso é um elemento positivo quando você está se introduzindo no curso de engenharia. Eu tenho muitas expectativas em relação à infraestrutura e em relação ao curso, né?
tive informações de colegas que me reportaram sobre essa boa infraestrutura em relação aos professores do curso, em relação à biblioteca, em relação a condições de estudo, de acesso e permanência na instituição. Aí eu tive uma certa ambientação com a parte instrumental e com a eletricidade e a eletrônica durante a minha escolarização técnica, né? Isso foi algo que me acometeu e que pode também estar relacionado a alguns de vocês. Uma parte disso, de maneira geral, ou alguns elementos disso aí. Não foi nada disso, eu tive outros motivos. Alguém me recomendou, eu comecei a observar alguns vídeos no YouTube, procurar documentários e comecei a me interessar a partir disso. Enfim, você pode ter os seus motivos particulares, mas é importante você ter sempre esse norte, né? Se entender por que você fez essas escolhas. Um elemento interessante é você observar que você começa a estabelecer novas possibilidades através da engenharia. Aqui eu gostaria de trazer para vocês, né, algumas perspectivas salariais, né, nesse site salario.com.br. Algumas pessoas vão lá e postam informações. Eu trouxe algumas para vocês que são informações processadas pelo site. Por exemplo, em relação a engenheiro eletricista em Recife, né? Então, a atualização aí do final de 2019, né? Tem 36 profissionais que têm postado suas informações lá, carga horária média de trabalho de 43 horas, uma jornada razoável, e uma boa média salarial, tá certo? Tá condizente aí com as regras gerais de mercado. Mas é importante você observar por segmento também, né? Começar a entender um pouco esses segmentos. Procurar informações relacionadas a esses segmentos desde cedo no curso. Quem trabalha com a parte de construção, de subestações, de redes, né? Você tem aí o piso, a média, um teto salarial, uma variação entre 6 e 10 mil reais. A parte de transmissão de energia, então já tem uma remuneração média, também um teto bem mais alto. E aí você pode ter uma estimativa de salário hora, tá certo? E você tem diversos outros tipos de atividade, parte de construção, né, projeto, a parte de geração de energia, a parte de manutenção elétrica. Então, uma perspectiva geral em relação ao município de Recife. E a gente começa a observar variações em outras regiões do Brasil. Então, no Rio de Janeiro, né, você tem a atuação em holdings, também uma atuação considerável de profissionais na área de serviços em engenharia, tá? Parte de transmissão, de geração de energia. Observe que você tem variações em relação à média, ao piso e ao teto salarial, assim como a relação salário por hora e a jornada de trabalho. Trazendo aqui Fortaleza, outra cidade da região Nordeste, você também tem variações em relação ao tipo de atividade. O trabalho com serviços de engenharia, ele se mostra também razoável em relação ao número de profissionais. Lembre que isso é só um balizador. Você tem uma ideia geral em relação ao teto, em relação à média salarial, certo? Que aí você está observando variações de média entre 6 e 13.500 reais. E aqui em São Paulo, né, que tem uma particularidade em relação à construção de edifícios, em relação à transmissão de energia, geração, e em relação a serviços de maneira geral, vinculadas a instalações, vinculadas à automação industrial, vinculadas a serviços de processamento e instalação de redes, de infraestrutura, sistemas inteligentes, em relação à própria instalação de um modo geral, reparos, construções, análise de máquinas, diagnóstico de demanda para equipamentos industriais, manutenção, de maneira geral, também acontece. E aí você tem uma noção geral desses valores.
que, logicamente, quanto maiores, vão demandar uma responsabilidade também condizente. Chegando na instituição, né? Optei pela engenharia. E aí, o que pensar? Muitos começam a balizar na ideia de qualidade, não utilizar o termo qualidade. Qualidade de quê? Qualidade dos professores, qualidade da infraestrutura, de salas, de laboratório, de recursos na biblioteca. Qualidade também está vinculado ao estudante, tá certo? Então, a qualidade, você também pode implementar a sua qualidade em relação a essa formação, em relação ao curso, você faz parte do curso. Então você precisa estar motivado, né? Você tem a sua própria qualidade, essa qualidade vai estar vinculada a alguns elementos que eu vou discutir já já. Você tem que pensar na sua superação cotidiana, no seu aperfeiçoamento acadêmico, e esse aperfeiçoamento acadêmico vai se desdobrar em elementos profissionais. Essa qualidade em relação ao estudante, eu queria reportar alguns elementos. Essa qualidade está muito vinculada ao conhecimento e vivência na instituição. Então você vai estar lá observando, vivendo a instituição e começa a participar de maneira mais ativa dessa instituição. Você tem que estar sempre buscando um aprimoramento intelectual. Então, como é que você pode estar melhorando, né, esse seu nível de aprendizagem, organizando sua forma de estudar. Outro elemento é participação ativa em todos os processos, né? Sejam proativos em relação a monitorias, em relação a laboratórios, em relação a auxílios, quanto à organização de infraestrutura, centros acadêmicos, empresas júnior, participação em projetos de pesquisa e de extensão, até a melhoria contínua em relação à organização de laboratórios. Então são coisas às vezes muito particulares, mas que vão estar de maneira simples, pontual e ao mesmo tempo de maneira integrada, aperfeiçoando a sua percepção da instituição, de como ela pode ser aperfeiçoada cotidianamente. Por fim, né, com todos esses elementos, eu acho que vale a pena você entender de modo global todo o ambiente educacional, toda essa infraestrutura de setores, direções, setores de suporte ao estudante, ao ensino, né, de planejamento, de pesquisa, de extensão, todo o organograma institucional, e esse entendimento vai lhe auxiliar consideravelmente nessa sua chegada. Busque também o site da instituição, porque o site traz muitas informações. Uma percepção global importante para isso é que você entenda que você deve ser um agente ativo do processo. E isso é um elemento de transição fundamental do ensino médio para o ensino superior. Na engenharia em particular, a demanda por uma autonomia desde cedo, ela é totalmente perceptível já nos semestres iniciais. Então, tanto a demanda de estudos, né, o volume de conhecimentos nos semestres iniciais, em física, em matemática, em química, em metodologia científica, em mecânica, enfim, física experimental. Então, esses conhecimentos eles vão demandar uma energia, para alguns, surreal, e mesmo sendo surreal para alguns, eles conseguem se adaptar a esse processo. Então é importante essa sua atuação direta, né? Essa sua participação como agente ativo, né? Participando também de editais de monitoria, né? De processos de voluntariado em eventos que são promovidos pela instituição, às vezes eventos vinculados à Semana de Ciência e Tecnologia, eventos de pesquisa, de extensão, eventos de sustentabilidade, eventos profissionais. Acho que desde cedo, acho que é algo que vai dar um balizamento importante à percepção do fim, né? Você entra observando lá como é que o fim está acontecendo, né? Com essa evolução tecnológica é importante ter essa noção de transições, de ciclos. Essa noção de percepção de mudança de ciclos, ela acontece você sendo de fato um agente ativo desde o início do curso.
E aí chegando na instituição, a primeira coisa que a gente deve observar é essa mudança de cenário, de algo um pouco mais tradicional para de maior liberdade. Só que essa maior liberdade, ela tem um certo preço, tá certo? Você sai de um processo um pouco mais passivo, né, aluno, né, estudante passivo lá no ensino médio, e vem para um processo que você tem uma certa liberdade. Essa liberdade traz consigo a necessidade de uma autonomia e responsabilidade do seu próprio aprendizado, a sua organização sobre a sua forma de aprender e de estudar. Você tem que avaliar, né, o seu potencial, os seus interesses, ver onde é que você, vamos dizer assim, gasta menos tempo para aprender, ver onde você tem maior dificuldade e saber gerenciar o tempo para estudar cada uma dessas coisas para superar essas dificuldades e atingir um bom nível em cada uma delas. Uma orientação é que você possa estar sempre refletindo nas primeiras semanas do curso, se observando dentro do grupo, conversando e fazendo amizades, dialogando com colegas que já estão no curso há algum tempo, né, veteranos, em diversas etapas, segundo, terceiro, quinto, sexto, sétimo período, dialogando também com professores, ou seja, desde cedo, já no primeiro semestre, como é o caso dessa disciplina, tem contato com professores da área de engenharia, observar, né, sempre que possível, se você achar que está com muita dúvida em relação às suas escolhas, fazer algum tipo de teste vocacional. Tem várias ferramentas na internet que já permitem que você faça uma apreciação vocacional e possa direcionar um pouco seu potencial, ou refletir se esse é o seu lugar, tá certo? A liberdade que o ensino superior traz em relação a essa possibilidade de autogerenciamento do tempo, de atuação ativa e não mais um pouco mais passiva, é que cada conquista ela deve ser encarada como algo progressivo, tá certo? A liberdade em si ela traz uma responsabilidade muito grande, né? Você tem que observar como organizar o seu tempo, como organizar o seu ambiente de estudo, como organizar o seu acesso aos recursos de matéria geral, principalmente livros, né? Livros físicos na biblioteca, livros digitais, saber se na biblioteca você tem horários disponíveis para estudo. Você vai, de certa forma, ajustar o seu cotidiano às demandas que o curso de engenharia vai promover para você. Nisso, você vai observar que há uma necessidade de maturidade e discernimento. Isso acontece para você, individualmente, quando está ali no curso, observando como é que está sendo seu acompanhamento, seu desempenho, e também de maneira coletiva, né? Observando como você está em relação aos colegas, como estão os colegas de maneira geral, isso variando aí os perfis de cada uma das disciplinas, e também observando as demandas individuais de ajuste dessa liberdade, né? A liberdade também não deve ser encarada nem interpretada como uma fuga do esforço, tá certo? Muitas vezes você acha que está muito livre e essa liberdade ela traz consigo um certo relaxamento, e isso não deve acontecer, principalmente nos semestres iniciais em que há um esforço muito grande nessa transição de adaptação, tá certo? Leituras, cálculos, atividades de experimentação, né, que começam de maneira mais suave, mas vão crescendo ao longo dos semestres. A demanda por realização de relatórios, de projetos, de leituras de artigos, de construção e de análise de informações, e o gerenciamento de disciplinas que, por mais que estejam bem conectadas dentro do curso, elas têm campos muito específicos, né, do ponto de vista científico. No é o caso do cálculo, da física, da química, tá certo? A parte de desenho técnico, né, de expressão gráfica.
Bem, pessoal, acho que dá para perceber, né, que a relação professor-aluno ela muda bastante quando você sai do ensino médio e se insere no ensino superior. O professor passa a ser muito mais orientador do que fiscalizador. Você percebe a necessidade de prévio amadurecimento à medida que as exigências e as demandas elas vão crescendo. Você não vai encontrar um modelo idealizado do seu professor, então você vai dispor de metodologias muito variadas, às vezes com objetivos comuns, algum tipo de aprendizagem, um modelo de aprendizagem específico, mas não um modelo ideal, convencional e repetitivo de professor. E essa variação, essa demanda metodológica também vai provocar um certo incômodo, que é importante que você, à medida que vai passando aí essas semanas de contato com cada uma das disciplinas, vá anotando aquilo que lhe favoreceria, né, encontrar a melhor forma de aprender e de estudar cada uma das disciplinas. Eu coloco aqui um ponto que eu considero muito importante, que é a sua readaptação, né? Tácita, né, que muitas vezes não está explícito para você, mas que é necessário você fazer, e tática no sentido de estratégico, tá certo? Então, organizar o seu lugar de estudo e as suas ferramentas de estudo, né? Hoje, praticamente fundamental você dispor de condições de acesso à rede, para que você possa acessar materiais, cuidado nesse acesso a materiais, cuidado nas suas fontes também. Observe a infraestrutura da biblioteca em relação a esse tipo de suporte, né, quanto a ferramentas digitais, quanto a livros, quanto a lugar para estudar, né, demanda para lugar individual, estudo coletivo, né, o próprio silêncio. Muitas vezes algumas pessoas demandam de silêncio para estudar, outras gostam de ouvir música, enfim. Procure observar qual a sua melhor forma de aprender. Entenda cada proposta avaliativa desses professores, procure ir além dos materiais de aula, não se restrinja a apresentações, a um livro exclusivo ou apenas um guia experimental. Se você puder e você pode, né? Procure outros materiais. Organize os seus horários de estudo de acordo com as exigências e o que são suas facilidades. Acho que é importante você sempre iniciar pelo que você mais gosta e depois você, depois que está com a mente ali meio ativa, você coloca ali algo que você tem menos facilidade de estudar, vinculado a isso que você mais gosta. Talvez você tenha uma resistência menor para a aprendizagem. Busque autonomia em seu roteiro, sempre prospectando melhores resultados. Entenda que você faz parte dessa engrenagem, como a gente viu no slide anterior, e procure estar sempre se organizando para estruturar da melhor forma essa perspectiva de estar resolvendo problemas, projetos, demandando para si perguntas, se questionando sempre em relação aos conteúdos e às possibilidades que esses conteúdos dentro das disciplinas vão estar se relacionando e potencializando sua forma de entender a engenharia como um todo. Uma observação interessante é quanto a obras históricas, tá certo? Eu trago duas aqui. Aqui um artigo um pouco mais recente, de 2016,
que aí ele versa um pouco sobre esse magnetismo medieval da obra de Petros Peregrinos, tá certo? Eu acho que aqui está o link aqui embaixo, vocês podem dar uma olhada nesse link, né? São duas informações bem interessantes com explicações que vocês vão observar em mais detalhes nesse artigo, tá certo? Só finalizando aí essa aula introdutória para dar uma noção geral, né, da engenharia e das percepções e demandas, das suas escolhas. Acho que é importante entender o conhecimento científico, o saber experimental e a construção de experiências. Elas são elementos nucleares da engenharia. É preciso estar ciente de que você, como estudante de engenharia, está dentro de um contexto de rápida evolução tecnológica. Algumas obras vocês vão observar que há indicações de que metade do que você estuda dentro do curso, eles de certa forma perdem um certo valor tecnológico nos 10 primeiros anos de formação, tá certo? Mas isso não quer dizer que ele não é importante para você estudar, tá certo? A evolução tecnológica, ela não presume que o conhecimento deve ser abandonado, pelo contrário, de que o conhecimento histórico deve ser entendido como um processo de construção e de reconstrução, que você precisa entender esse processo de construção e reconstrução. Porque às vezes a resolução do problema, né, o norte conceitual, ele é um, embora as ferramentas tecnológicas elas vão mudando ao longo do tempo. A engenharia não deve ser encarada como uma concorrente da ciência. Não, a engenharia, ela, de certa forma, usufrui daquilo que se desenvolve na ciência, assim como ela colabora também para o desenvolvimento da ciência. A engenharia pode trazer questões que colaborem com a necessidade de um desenvolvimento científico para que a própria engenharia também se desenvolva. Você deve perceber sua responsabilidade, sua necessidade de participação ativa nessa transição do ensino médio para o ensino superior, para o curso de engenharia. Uma demanda, uma orientação é que você procure entender o mais rápido possível como funciona esse organismo institucional, né? A instituição que você está adentrando, os docentes, seus novos colegas, se relacione bem, certo? Se relacione de maneira célere, para que você possa também formar grupos de estudo. Isso é uma orientação que eu coloco desde o início, né? Mas para que esse grupo de estudo funcione, você também precisa ter uma dedicação individual razoável. Seja sempre curioso, esteja prospectando novos materiais, estudando um pouco da história científica, e agora que você está no curso de engenharia elétrica, se aprofundando em relação à história da eletricidade, à história da engenharia elétrica. Eu finalizo aqui, pessoal, essa primeira aula, esse primeiro momento, né, trazendo o primeiro artigo dos deveres profissionais do Código de Ética do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Vou colocar aqui como interessar-se pelo bem público e com tal finalidade contribuir com seus conhecimentos, capacidade, experiência para melhor servir à humanidade. Então isso está lá como o primeiro artigo dos deveres profissionais, certo? Dos profissionais de engenharia e de arquitetura. Interessar-se e contribuir com seus conhecimentos, sua capacidade e sua experiência. Eu coloco aqui um questionamento, né, que a gente começa também a responder de certa forma a partir da próxima aula, né? Engenheiros são pessoas que buscam a solução de problemas. Eu tenho essa propensão, eu posso me dispor a essa propensão de imaginar essa possibilidade de resolução de problemas. Então, aí uma reflexão aí para cada um de vocês. Ao lado aqui estou colocando uma imagem de um quadro, né, que ganhei, que tem um grande significado, né, a engrenagem junto com um símbolo aí da eletricidade, que é do jovem Abraão Lopes, um menino muito talentoso, que traz aí essa imagem de maneira bem significativa, com sua própria percepção aí cultural e artística. Até a próxima!